A paz do Senhor para a igreja. Amém. Deus abençoe grandemente a cada irmão e irmã que está aqui. Eu quero louvar e agradecer o nome do Senhor. E eu quero falar algumas coisas que o Senhor falou no meu coração antes desse testemunho. O Senhor fala para a igreja: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, da parte B. O Senhor fala: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Amém? E eu tomei posse, irmão, desta palavra. E eu quero glorificar esta noite o nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor me deu uma bênção que há muitos anos o Senhor tinha falado ao meu coração, como usou várias pessoas. E uma noite eu estava numa vigília na casa da Paulinha. E o Senhor usou grandemente um homem que estava lá para contar o testemunho dele. E de repente ele começou a contar aquele testemunho naquela madrugada. E ele virou para o pastor Neto e falou para ele: pastor, o testemunho dele era o testemunho do carro que Deus tinha dado para ele. E ele falou: pastor, nesta noite o Senhor está entregando um carro na tua mão. E Deus fala para você que você vai conseguir pagar todas as prestações. Irmão, eu tomei posse, porque como o Senhor está falando na palavra, a gente tem que crer no que sai da boca dos profetas. Há 4 anos atrás, a irmã Elma, ela entregou algo para mim. Ela é uma mulher muito usada em sonhos. E Deus falou para ela há 4 anos atrás que o pastor ia entrar num trabalho e queria ser encarregado daquele trabalho. E eu guardei aquilo no meu coração. Depois ela teve um outro sonho, onde ela falava que Deus nos dava um carro zero. E aquilo eu fui guardando no coração, porque às vezes, irmão, Deus fala tantas coisas para a gente na igreja, e a gente só recebe aqui dentro, quando sai lá fora, esquece. Mas eu fui guardando tudo aquilo no coração. E pela fé, irmãos, uma coisa assim que eu fiz, eu e Deus, eu andava com uma chave de um carro. Eu andei 1 ano com essa chave no carro. E eu andava pela fé. Eu andava a pé. Eu fazia a obra a pé. Eu saía à noite para orar, mas eu falava: Senhor, eu já me vejo nesse carro. E pela fé, irmão, eu guardei aquela chave. Onde eu ia, ela estava comigo na chave da minha casa. Porque eu cria. E a palavra do Senhor também diz, sabe, em Hebreus 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que ter fé. Como o Senhor fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, irmão, a fé é isso. É você ter fé no que você não está vendo. Deus traz a palavra, né? Então a gente não tem só que estar aqui na igreja e guardar no coração. A gente tem que ficar com ela firme e regar ela todos os dias. Não, o Senhor falou. Porque Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque o que Ele prometeu para você, Ele vai trazer. O que Deus fala nesse altar, você vai viver, mas você precisa ter fé. E aí, quando foi um sábado que nós estávamos em oração, Deus usou tremendamente. De repente eu estava ali sentada do lado da Neide e da Elma, e a Elma falou assim para mim: será que não tem como você alugar garagem para o meu sobrinho? Eu falei: Elma, na semana que vem eu vou começar a sair nas agências, porque eu vou começar a procurar o meu carro, né? E de repente no começo, no meio do culto, o pastor Ferrari vem e fala: Deus está falando que tem pessoas aqui que falou que vai na agência, pode ir que o teu carro está lá. Quando foi há 2 domingos atrás, Deus vai e usa o pastor Neto também e fala: estou entregando chaves de carro. Eu falei: Senhor, a minha já está dentro da minha bolsa e eu tomo posse. Quando eu cheguei em casa, falei: Neto, Deus usou a sua boca, a chave do carro, filho. Ele falou: meu Deus. Eu falei: agora nós vamos sair. Quando foi na sexta, não, depois eu estava levando a minha filha na escola. E de repente eu vi um carro passar, eu me apaixonei, eu falei: Senhor, é esse carro que eu quero, é desse jeito. E Deus honrou a minha palavra, Deus honrou a minha fé. Porque, irmãos, quantas vezes ligavam meia-noite: Larissa, se troca, vamos fazer a obra. Tinha que ir na casa das pessoas orar, e a gente sempre ia de coração aberto. Quantas vigílias nós fizemos aí na Jardim Souza, chegava 3 horas da manhã a pé, mas com fé que Deus ia mudar a nossa história. Amém? Então eu louvo a Deus, irmão, porque nós conversamos e tudo foi se encaixando, né? Porque tudo é o momento certo de Deus. Daí o pastor Ferrari falou para o pastor Neto que quando ele voltasse de férias, haveria muitas mudanças no trabalho dele. Quando ele voltou de férias, Deus fez um rebuliço naquele trabalho e ele hoje é encarregado de tudo.
para a honra e glória do Senhor, né? Então eu louvo a Deus. E a gente pegou na sexta-feira, fomos para a agência e eu falei para ele, meu carro está na Renault. Eles ainda não tinham visto o carro que eu tanto desejava. Irmãos, quando eu cheguei na porta, saiu um pardal de dentro da Renault e vem direto ao encontro de nós. Daí o pastor falou assim para mim, nossa, olha o anjo do Senhor, olha o sinal de Deus. E aquele pardal ele ficou preso na porta, só que quando eu olho para dentro da porta, quem está lá? O carro na minha frente. Eu falei, Neto, é esse o meu carro? De repente a gente sentou, o Neto pediu para o rapaz, eu falei, eu quero aquele carro. Ele falou, esse carro aqui já está vendido, é que o rapaz não veio buscar. Daí eu falei, bom, ele não veio buscar porque eu precisava ver o carro primeiro. Eu precisava ver, porque eu aprendi com o pastor, gente. Eu vejo Deus nos mínimos detalhes. A gente tem que ver o Senhor até num papel, né? A gente tem que ver numa caneta. E eu glorifico o nome do Senhor. Daí nós sentamos, o rapaz pegou e falou, olha, precisa dos 3 olerite, né? O comprovante de endereço. Ele falou, olha, eu não trouxe. Daí ele falou assim, esse carro acabou. Eu falei, como acabou? Daí ele pegou, foi puxar nas 8 Renault, ele falou, tem um lugar só. Eu falei, então é meu. Só que daí, de repente, o Senhor falou para mim, já está aprovado o carro. Daí eu estava sentado de frente com o pastor, eu mandei uma mensagem pro celular dele. Daí ele olhou para mim, deu uma piscada e aí a gente ficou. Ele piscou para mim, eu falei, mas já está aprovado? Tá bom, Senhor. Daí, de repente, o moço falou assim, então eu vou deixar esse carro separado e todas as documentações, né? O senhor traz na segunda-feira os 3 olerite e o comprovante de endereço. Daí tudo bem. Daí eu falei assim, meu Deus, eu falei, quantos dias demora para aprovar? De 3 a 7 dias. Eu falei, nossa Senhor. Mas daí eu falei, mas o senhor falou que está aprovado, então eu espero, né? Daí ele foi lá para dentro, por quê? Porque ele tinha que tirar uma xerox de tudo, da documentação que precisava. Ele falou, o senhor me presta o seu CPF para mim? Meu marido deu o CPF, ele foi lá para dentro, fez toda a simulação. Quando ele voltou, ele falou, senhor, eu não sei o que aconteceu, mas o carro foi aprovado. Eu falei, como foi aprovado? Eu falei, os olerite. E o comprovante de endereço? Ele falou, o carro já foi aprovado. Eu fiquei tão assim que eu não dormi a noite inteira. Daí ele falou assim, olha, eu vou falar com a gerente, se dá um desconto, né, no carro. Pode ser uns R$200, mas ela é grossa. Irmão, quando eu olho para a mesa, tá lá a gerente, toda loira. Quando eu olhei, eu falei, Neto, olha para trás. Ela estava toda de verde. Toda de verde. Eu falei, Senhor, o senhor mandou ela vir de verde hoje? Um sapato lindo, verde. E eu preciso tirar uma foto dessa mulher. Daí ela saiu pro carro dela, eu disfarçando com o celular, através do vídeo, falei, pum, bati a foto nela. Daí eu falei, Neto, é o sinal de Deus. Quando ele voltou, ele falou, olha, eu não sei não, mas ela deu 2.400 no carro de desconto. Queria dar 200, né? Então, irmãos, eu glorifico a Deus, sabe? Porque Deus tinha falado que Ele ia me dar um carro zero. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Neto, que Deus usou ele para falar que estava liberando chaves, né? Usou a vida da Elma, que eu guardei no meu coração. Então, irmãos, eu falo para vocês, o que Deus fala para os profetas do Senhor, creia. Se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel, porque eu andei pela fé. Quantas vezes eu estava com dor nas pernas, andando na rua, eu falava, Senhor, eu já estou me vendo no carro. Eu já me via nele, eu já me via andando nele. E o Senhor, Ele foi assim, muito amoroso com a minha vida. Porque o Senhor, Ele sabe, irmãos, eu amo a obra de Deus. Porque eu trabalhei muitos anos, eu trabalhei 17 anos fora. Eu trabalhei no correio, meu último emprego, eu dava o meu melhor. Eu trabalhava das 6 da manhã, 6 da tarde, entrava de novo, saía no outro dia, eu dei o meu melhor. Imagine para Deus o que a gente tem que fazer. Às vezes está chovendo, está frio, aí hoje eu não vou na igreja, está tão frio, mas você não sai para trabalhar? Você não tem que sair para trabalhar, para bater seu cartão, para ganhar o seu ganha-pão? Então nós precisamos fazer o melhor para Deus. Sabe, faça o melhor para o Senhor, porque não é em vão esse momento que você está aqui. Está chovendo, vai buscar o Senhor. Está frio, vai na casa do Senhor. E eu quero também glorificar mais ao Senhor, porque eu sempre falo, eu comentei com um jovem uma vez, que às vezes uma palavra, irmãos, nos fortalece tanto, e às vezes a gente está precisando de uma palavra. Então eu quero glorificar a Deus, porque quando foi na sexta-feira, o pastor Neto deu o Salmo 3, e ele mandou para vários celulares aqui na igreja. E ele ligou para mim e falou, filha, antes do teu testemunho, Satanás vai se levantar para entristecer a nossa casa.
E eu fiquei preparada, eu falei, Senhor, o que pode acontecer? Ele falou, antes de domingo, algo vai querer se levantar e entristecer o nosso lar. E quando foi no sábado, eu cheguei em casa, sexta-feira, 2 horas da manhã. E quando foi no sábado, quando foi 6 horas da manhã, eu estava com muito sono, meu celular tocou, mas eu coloquei a mão assim, desliguei, né? A Aline tinha ligado, e eu, de repente, o celular do pastor tocou e falou que algo tinha acontecido na igreja, que os portões estavam tudo derrubados, né? E a gente veio o mais rápido possível. E na hora eu lembrei, eu falei, poxa vida, olha onde ele foi atacar, onde eu mais amo, que é a casa de Deus. Eu cheguei aqui, meu coração, sabe, eu fiquei muito abatida, vendo tudo aquilo no chão. Falei, Senhor, é a tua santa casa. Mas depois eu fui entender o trabalhar de Deus, porque Deus tinha avisado. Então, irmãos, Deus avisa antes tudo que vai acontecer. Às vezes nós passamos situações difíceis, porque nós é que não vigiamos, porque Ele nunca, nada pega a gente de surpresa, amém? E quando nós chegamos na delegacia, não tem mais delegado, não tinha como fazer um BO, não tinha como fazer nada. E eu e o Sérgio, o pastor, voltamos para a igreja, tinha que esperar a perícia, não sabia quanto tempo a perícia ia voltar. E a gente veio para a igreja, vamos tomar providência, né? E Deus abençoou a irmã Aline, que ela viu uma pessoa que pudesse colocar o portão, e de repente o pai do jovem chegou aqui, né? Foi um jovem que está fazendo 21 anos hoje, em alta velocidade, veio com tudo, com mais um jovem e a namorada, e quase entrou dentro da igreja, derrubou tudo, furou a porta, né? Mas para honra e glória do Senhor, Ele vai pagar tudo e está pagando tudo. Então, eu louvo a Deus, irmão. Então, Deus, quando avisa, a gente tem que ficar atento, né? A gente tem que ficar atento. A gente está na igreja, não adianta você estar aqui. E quando foi à noite, eu lembrei muito disso que eu falo, né? De repente, um jovem me mandou uma mensagem no meu celular, sabe? Um jovenzinho mandou uma mensagem, onde ele falava para mim que o que precisasse ele estava ali. Aquilo me deu força. Eu falei, nossa Senhora, olha como a gente não está sozinho, né? Então, às vezes, irmão, a gente só precisa de uma palavra. Não há dinheiro no mundo que pague uma amizade. Que a gente venha preservar as verdadeiras amizades. Porque na hora da nossa dificuldade, aquele amigo está ali, ó. E às vezes ele vai te dar uma palavrinha que vai te erguer. Amém? Então eu quero agradecer a Deus pela bênção que Deus deu para mim, para minha casa. Quero glorificar a Deus porque Deus, Ele é fiel. Então o que Ele prometeu para você, se Ele te prometeu um carro, uma casa, se Ele te prometeu uma porta excelente, você pode crer, irmão. Não saia da presença de Deus. Fica com o Senhor até as últimas consequências. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu para mim e para você vai se cumprir. Porque eu andei pela fé, só que você tem que andar pela fé. Não adianta Deus falar, passar 2 meses, mas Senhor, não aconteceu. Vai acontecer, mas você precisa ter fé. Aleluia. Você precisa estar firme ali. Não, Senhor, o Senhor prometeu. E eu vou ficar com essa promessa. Porque, irmãos, eu tenho grandes promessas. Quando eu me casei com o Neto, ele chegou para mim e falou assim, Nisso, nós vamos ter uma filha. Irmãos, eu demorei 10 anos para engravidar. Foi 10 anos para mim ter minha filha, mas eu sempre criei que um dia nós íamos ter uma filha. E eu esperei os 10 anos. Então, irmãos, não importa o tempo, porque o que Ele te prometeu vai se cumprir, mas é nós mesmos que perdemos as nossas bênçãos por falta de posicionamento. Eu falo para alguns jovens, ou para algumas pessoas que me ligam, eu falo, gente, o que é a igreja? Você está na igreja, Deus vai falar com você, Deus vai te avisar o que vai acontecer, Deus vai te curar, Deus vai te libertar, Deus vai te avisar tudo, qual os seus procedimentos, é isso, sabe? Nós não somos diferentes de ninguém, é servir ao Senhor, é estar nos cultos. Temos 2 cultos na semana, um dia tem 24 horas, cada culto tem 2 horas. Você imaginou o que Deus fala em cada culto? O que Deus fala com cada um de nós em cada culto. Então, irmãos, quando Deus traz uma palavra, guarda no teu coração. E às vezes o diabo ele é tão sujo, porque Deus usou tanto o pastor Neto para falar. Eu ia em reuniões, olha, Deus está te entregando o carro. Daqui a pouco a pessoa liga, olha, eu comprei o carro. Então Deus estava me provando, porque Deus tinha falado comigo, mas eu estava vendo os outros realizar os sonhos do carro, né? Falava, nossa, olha como Deus é. Mas o Senhor falou para mim que eu fui aprovada.
Por eu ser aprovado, Ele deu o melhor. E Deus, irmão, Ele dá o melhor. Aleluia. Uma vez eu ensinei para uma jovem, foi muito engraçado, que eu ri muito, né? Eu dei muita risada no Dia dos Pais. Eu ensinei para ela, eu falei, amada, a gente tem que dar o melhor para o nosso irmão. Irmão, se eu não for dar o melhor, eu não dou, porque eu quero o melhor para mim, então eu quero o melhor para o meu irmão. E ela me ligou e falou assim, eu vou dar um perfume para o pastor. A moça até tinha comentado que tinha um mais baratinho, mas eu vou dar um melhor. Lembra que eu aprendi com você? Então, aquilo alegrou meu coração, né? Porque nós estamos aqui para entregar o que Deus manda. E é como o pastor esses dias falou para mim, a pessoa entra na igreja, você não vai ouvir o que você quer, você vai ouvir o que Deus quer. E Deus quer o melhor para mim e para você. Amém? Então eu louvo a Deus por essa grande vitória, essa grande bênção que eu esperei com paciência no Senhor. E às vezes, irmão, nós que somos roubados. Porque Deus dá uma promessa, não vem, eu vou sair da igreja, eu não vou mais não, o Senhor prometeu, nada aconteceu. Às vezes a sua bênção era para chegar na semana que vem, mas por esses pensamentos, você vai, o diabo vem e rouba a tua bênção. E Deus não opera na dúvida. Que você não venha ter dúvida, porque o diabo ele faz você enxergar os problemas. Mas você tem que crer no que Deus falou. Aleluia. Porque eu andava a pé, eu já me via andando com o meu carro. Entendeu? Então eu quero falar para os irmãos que vocês nunca desistam do sonho de vocês. Nunca desista de estar na presença de Deus. Porque hoje Deus vai falar grandemente. E o que Deus prometeu para mim e para você irá se cumprir. Amém? Deus abençoe.